notificação que você está gravando, né? Então, essa era só a dúvida que eu tinha para a gente não perder, né? Então, gente, Deus abençoe vocês, excelente aula. O professor Alberto daqui a pouco está entrando. Na verdade, era para a Carol mandar o link primeiro para ele recepcionar vocês. Mas, glória a Deus por tudo. Importante que a aula vai acontecer, porque a gente não pode parar, né? Deus abençoe vocês, tá? E eu vou sair agora, mas vocês aguardem um minutinho. Daqui a pouco o professor Alberto já está online aí para nossa última aula de História do Cristianismo, tá bom? Deus abençoe vocês, grande abraço. Semana que vem a gente já inicia uma nova matéria de apologética, defesa da fé. Então, uma matéria muito importante, com muito conteúdo, com muito aprendizado para a gente. Então, vamos firmes aí que as coisas, né, vão avançar e nós vamos contribuir ainda mais com o reino de Deus. Um grande abraço, fiquem com Deus. Eu vou voltar aqui para o treinamento. Deus abençoe vocês. Grande abraço. Até a próxima semana. Boa noite, pessoal. Graça e paz. Tudo bem? Boa noite, meu irmão. Boa noite, a paz. Boa noite, a paz do Senhor. Amém. Boa noite. Boa noite. Boa noite, a paz do Senhor. Boa noite. Graça e paz. Espero que todos estejam bem. Nós estamos agora iniciando a nossa terceira e última aula do componente História da Igreja, onde procuraremos falar sobre a história da Igreja desde a Reforma Protestante até o movimento pentecostal, se assim o Senhor nos permitir. Irmãos, eu vou... Graça e paz. Graça e paz. Eu vou ocultar a minha imagem, porque a minha câmera está muito ruim. Enquanto eu não resolvo essa situação, eu peço a compreensão dos irmãos com relação à minha imagem. Certo? Bom, para a nossa aula de hoje, eu lembro que ficou acordado do pastor trazer uma mensagem, não é isso? Do pastor trazer uma mensagem. Deixa eu ver aqui. Está até no grupo do WhatsApp. Isso mesmo, pastor Wilson. Pronto, pastor Wilson. Pastor Wilson já tá aí? Pastor Wilson. Ó, eu acho que ele já está chegando aí. Pastor Wilson, o senhor me ouve? Pastor Wilson. Ele deve estar se aprontando, se acomodando. Opa, olha ele aí. Graça e paz. Boa noite, pastor Wilson. Seja bem-vindo à nossa live. Aleluia. Tudo em paz, graças a Deus. Graças a Deus. Ficou acertado, né? Teremos a alegria e a satisfação de ouvi-lo, uma palavra da parte do Senhor, nessa aula de fechamento desse componente. Amém. Glória a Deus. É uma honra. Uma honra para mim. Opa, satisfação. Satisfação. Bom, alguns irmãos estão entrando, mas iremos começar, ok? Vamos iniciar com a palavra de oração. Aí o senhor pode iniciar
com a palavra devocional da parte de Deus. Nesse momento, eu vou pedir que todos fechem os áudios e só deixem o áudio aberto se forem falar e quando forem falar, tá certo? Já temos um bom quórum, temos 19 pessoas online. Vamos iniciar. Senhor maravilhoso Deus Pai, Deus bondoso, Deus precioso, Deus eterno, em nome de Jesus, nós rendemos graças, Senhor, por esse dia, pela tua presença, pelo teu cuidado, pela tua provisão, porque o Senhor tem nos ajuntado em torno de ti mesmo e da tua palavra nessa noite, a qual nós estamos aqui com o único intuito de te adorar, glorificar o teu nome, nos aproximar de ti, conhecer um pouco mais a trajetória da igreja ao longo da história. Pedimos que o teu Santo Espírito possa nos instruir, seja o nosso excelso professor, que o Senhor Amém. possa iluminar a nossa mente, nos fazer lembrar do que estudamos, que seja um momento de comunhão, um momento proveitoso, um momento edificante, um momento em que o seu nome seja glorificado, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, purificar as nossas consciências, derramar o teu sangue sobre nós e nos ajudar a prosseguir em conhecer o Senhor, que o Senhor possa revelar, Senhor, a tua vontade e que, através dessa aula, desses estudos, possamos conhecer mais de ti, da tua palavra e que venhamos a servir de uma maneira mais adequada nos dias de hoje. Agora também pedimos que você possa derramar a tua bênção e que o teu Espírito Santo possa habilitar um irmão e irmã que se encontra nessa live, assim também peço especialmente pelo pastor Wilson, que irá trazer uma palavra da parte do Senhor nesse momento. Nós clamamos, Senhor, pela tua misericórdia, que tu use o teu servo como vaso em tuas mãos, para a edificação da tua igreja, o corpo de Cristo. Suplicamos pelo o teu agir maravilhoso mais uma vez. Desde já nós te agradecemos pela tua bondade e graça, em nome de Jesus. Amém. Amém. Pode começar, pastor Wilson, é com o senhor. Que Deus abençoe. Amém. Amém. Eu quero desejar a todos aí uma boa noite, agradecer ao professor Alberto, agradecer ao pastor Éder também por nos dar essa oportunidade de estarmos compartilhando também um tanto do nosso sentimento, né? É evidente que endossado pela palavra de Deus, mas o sentimento que a gente tem quando a gente está tratando sobre a igreja, sobre a história da igreja, tá? Eu quero desejar a paz do Senhor para todos os irmãos da Serve, das outras igrejas aí, os amigos que estão aí, e estamos no mesmo propósito de aprender e crescer mais na graça do Senhor, no nome de Jesus. Eu quero compartilhar com os irmãos aqui uma palavra que a maioria já conhece, que está em Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13. É uma palavra que todo mundo já conhece. Eu queria ler aqui, só para a gente dar uma introdução, que diz assim: chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, interrogou os seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E aí responderam dizendo: João Batista, outros Elias, outros Jeremias, ou um dos profetas. Perguntou-lhe a ele: e vós, que dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. E essa palavra, essa narrativa de Mateus sobre esse episódio tem muito a ver com aquilo que nós estamos, talvez ainda não percebemos, ou talvez a partir desse momento possamos passar a perceber o que está sendo gerado em nós através desse estudo.
principalmente quando se fala da história da igreja. Jesus estava perguntando para eles: o que é que vocês dizem? O que é que o pessoal diz que eu sou? Aí depois Jesus olha para eles e diz assim: e vocês? O que vocês dizem que eu sou? Queridos, entendam uma coisa. Esse estudo sobre a história da igreja está trazendo para nós identidade. Está gerando identidade. Porque observe que tudo que o inimigo quer é tirar de nós a nossa identidade. Quando Jesus foi levado para o deserto para ser tentado, lá foi o que aconteceu. A primeira pergunta de Satanás a Jesus foi, a pergunta não, né? A primeira palavra dirigida foi: se tu és, um questionamento, se tu és filho de Deus, transforma essas pedras em pães. E ele continua: se tu és, porque qual era a ideia de Satanás? Desvirtuar, tirar de Jesus a sua identidade. E quando eu olho para a igreja hoje, eu vejo que, de alguma forma, foi arrancada da igreja essa identidade. E hoje eu vi o professor aqui na primeira aula perguntando: o que é que você acha? O que é a igreja hoje? E muitos disseram: não, a igreja não é a mesma de antes, a igreja mudou muito, antigamente tinha comunhão, antigamente tinha isso, antigamente tinha aquilo, porque parece que o inimigo conseguiu fazer um trabalho de mental, né, no mínimo, que nos fizesse esquecer de quem de fato nós somos. E quando a gente começa a estudar a história da igreja, a gente começa a perceber que nós somos essa igreja. Por isso, eu fui inspirado por Deus para fazer um seminário profético lá na igreja. Somos a mesma igreja. Não somos uma igreja diferente de Atos, somos a mesma igreja. O Espírito Santo é o mesmo Espírito Santo que foi derramado. E eu quero falar com os irmãos nessa manhã que essa identidade precisa ser imprimida, revelada a cada dia nas nossas vidas. Aquilo que somos em Deus, somos a igreja e a mesma igreja de Atos, porque o Espírito Santo que foi derramado é o mesmo. Só mudou o tempo, mas a igreja é a mesma, nós somos essa mesma igreja. E Jesus diz a Pedro: Pedro, não foi carne que te revelou, mas a revelação foi espiritual. Se você teve uma revelação, Pedro, do Espírito, foi o Espírito Santo que falou ao seu coração. E ele usa a frase célebre quando ele declara, ele fala para Pedro: Pedro, você é Pedro, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Você é uma pedrinha, Pedro, mas eu vou edificar a minha igreja sobre uma rocha. Olha só, queridos, olha o que Jesus disse: eu vou edificar a minha igreja sobre uma rocha. Agora, como é que a gente olha para a igreja hoje, para algo, primeiro, que Jesus edificou, segundo, edificou sobre a rocha, e ele mesmo disse: quando você edifica sobre a rocha, vem o vento, bate, vem as águas, bate, e aquela casa permanece de pé. Como é que eu posso achar que hoje a igreja está degradada? Como é que eu posso pensar hoje que a igreja está detonada? Não, a igreja está de pé, a igreja continua firme, e eu afirmo aqui de todo o meu coração que nós não somos, nós não nos tornamos uma caricatura de igreja fruto de 2000 anos de erro. Não, 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 não. 1000 vezes não. Nós somos, de fato, a igreja que, apesar de 2000 anos de erros, apesar de 2000 anos de ataques, apesar de 2000 anos de tentativa do inimigo de destruir a igreja, de destruir a palavra, de desvirtuar tudo aquilo que somos, nós permanecemos firmes, porque quem fundou a igreja, quem decretou a palavra de fundação da igreja foi Jesus, e ele disse: as portas do inferno não prevalecerão sobre ela.
porque ela vai ser firmada sobre uma rocha, e a rocha é ele mesmo. Quando ele fala, Pedro, você é pedra, e eu sou a rocha, e sobre mim, ele quis dizer isso, sobre ele mesmo foi fundada a igreja, sobre uma rocha, e é uma construção sobre a rocha, não pode ser de forma nenhuma derrubada. A igreja permanece de pé, e vai permanecer de pé, e vai cumprir o propósito dela. E quando nós estamos aqui aprendendo sobre essas coisas, nós estamos sendo reativados, reavivados em Deus, para que possamos entender aquilo que somos. Para fechar minha reflexão, eu quero ler o que está escrito em 1 Pedro 2,9. Olha só que palavra poderosa para a gente entender quem somos. Olha que coisa. Olha o poder da igreja. Vós, porém, sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo, para anunciar as grandezas daqueles que o chamou das trevas para a maravilhosa luz. Quem inventou a igreja foi Jesus, e a igreja vai dar certo, a igreja dá certo, e a igreja vai cumprir o seu papel. Nós estamos aqui nessa aula, Deus tem levantado homens como o pastor Éder, como o professor Alberto, para trazer novamente essa identidade sobre nós, sobre o corpo de Cristo. Porque muitas vezes o problema é que esquecemos quem somos, mas o Senhor tem resgatado a igreja poderosa, a igreja que vai novamente experimentar o avivamento, o poder do Espírito Santo. Deus tem levantado ministérios jovens, tem levantado jovens, tem renovado os ministérios antigos para essa percepção do poder de Deus, da presença do Espírito Santo, que vai realmente fazer a diferença, tem feito e vai fazer a diferença. Eu fui pregar mais ou menos 1 ano em uma igreja, e quando quando eu usei uma palavra milagre, o pastor disse assim, não, milagre não tem mais. Aí eu falei, tem, pastor, misericórdia, eu falei assim, né? Mas aquilo me fez refletir o quanto que a igreja está perdendo a sua identidade. Mas para a glória de Deus, nós temos experimentado milagres, o Espírito Santo presente, a presença de Deus fazendo coisas poderosas. E eu creio nessa igreja, e essa reflexão eu queria deixar para os irmãos, para os alunos aí que estão, meus colegas que estão aí nessa sala e nesse curso, e eu sei que muito mais o Senhor vai derramar sobre a nossa vida. Então não se esqueça, somos a mesma igreja poderosa que o próprio Jesus afirmou que seria edificada sobre uma rocha, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos. Obrigado pela oportunidade aí. Aleluia. Amém, pastor. Vou pedir para todos fecharem os áudios para não dar interferência. Muito obrigado. Muito obrigado, pastor. Que Deus continue abençoando. Foi uma palavra poderosa. E a cada fala me remetia a uma reflexão acerca da nossa trajetória enquanto igreja na história da humanidade, sobre a importância da nossa memória, de saber quem somos, que estamos firmados na rocha. Gente, glória a Deus. Foi bênção. Muito obrigado. Poderíamos encerrar por aqui, né? Fui impactado, fui abençoado, fui nutrido. Eu acredito que irmãos compartilham dessa ideia. Alguém gostaria de se manifestar com relação ao que foi falado? E uma mãozinha levantada, talvez foi. Glória a Deus. Seja bem-vinda, Rafaela. Glória a Deus. Muito feliz com a palavra que Deus nos trouxe. Ô, gente, perdeu. Ó, gente, eu vou compartilhar o material para a aula de hoje, onde nós daremos continuidade àquilo que foi falado nas últimas aulas. Eu me lembro que nós chegamos a falar sobre a Reforma Protestante,
Chegamos na reforma, mas eu queria voltar um pouquinho. Vocês estão vendo o material aí? Alguém poderia falar no áudio? Sim, sim, pastor. Sim. Pronto. Aí. Eu lembro que nós falamos sobre a reforma protestante, mas antes disso, falamos, né, no período antigo, período patrístico, as contribuições dos pais da igreja para a formação do cânon, das doutrinas, os concílios ecumênicos, o concílio de Nicéia, o concílio de Éfeso, de Calcedônia, que muitos dos dogmas, aquelas premissas fundamentais da fé cristã foram então estabelecidas. É por isso que cremos como cremos hoje. Então, estudar a história não é algo, não é algo que a gente negligencia, porque entendemos hoje que as doutrinas que defendemos, que é vital para a nossa fé, foi construído com base, primeiramente, né, pela inspiração do Espírito Santo, pelo reconhecimento por parte da igreja, como também por disputas no campo do pensamento mesmo, né, por parte da igreja, dos pais, dos bispos da igreja, que se arvoraram por defender as verdades fundamentais. Falamos um pouquinho da igreja na Idade Média, falamos, né, da importância da Igreja Católica como salvaguarda da Bíblia, assim como dos conhecimentos antigos, a importância da Igreja que surge como maior instituição da Idade Média, mas também falamos do afastamento da palavra, do afastamento do público em geral da palavra, que isso leva, consequentemente, a uma queda teológica e moral, porque uma ortodoxia leva a uma ortopraxia, um conhecimento correto leva a uma prática correta, e um desconhecimento, um afastamento da palavra leva à apostasia, que no caso é o desvio consciente das escrituras. E, ainda no período médio, tivemos o movimento monástico, que consistiu naqueles homens do passado que foram para o deserto, que foram para regiões ermas e distantes, para fugir daquele contexto de idolatria e de apostasia que a igreja institucionalizada tinha caído. Vimos que houve algumas reações por parte de servos de Deus contra a apostasia da igreja. Falamos um pouquinho também da teologia, da teologia medieval, das suas virtudes e fraquezas. Falamos também, né, da questão econômica. A igreja ela ficava opulenta, rica, poderosa, em detrimento de uma queda doutrinária, de um afastamento das escrituras que levou à reação do povo, seja o movimento monástico, como futuramente a reforma protestante. Falamos também da Santa Inquisição, do Tribunal da Santa Inquisição, porque eu estava vendo até um podcast essa semana, onde historiadores católicos defendiam a Inquisição e etc., passavam panos quentes, mas eu vou te falar, não me convenceram. Uma coisa é certa, na sociedade do mundo moderno, do mundo medieval / moderno, onde a religião e política elas se misturavam, as decisões religiosas implicavam na política e vice-versa, e era uma forma da Igreja Católica organizar a sociedade por meio da Inquisição, onde pessoas consideradas hereges, aqueles que se desviavam da chamada doutrina católica que compunha o todo da sociedade, poderiam ser presos, julgados e até mesmo mortos. Tribunal da Santa Inquisição, que começa na Idade Média. Falamos um pouquinho sobre isso também. Bom, aí, na aula passada chegamos a falar de Lutero e tal, mas eu gostaria de voltar e falar de algumas coisas que eu considero importantes, porque que, além da fuga dos monges para o deserto, a fuga do movimento monástico, tivemos a reforma. Quais foram os elementos que possibilitaram a reforma protestante, de onde nós somos originários, né? Nós, protestantes, evangélicos, saímos daqui
perceba que na Idade Moderna, nessa transição da Idade medieval para a Idade Moderna, tivemos algum movimento como o Renascimento. Olha essa imagem aí. A Vênus, onde que é um símbolo desse período moderno, nesse período moderno existe uma retomada do conhecimento greco-romano. Eles estão trazendo de volta aquele conhecimento, a estética, a arte greco-romana. E por isso é um renascimento. Renascimento do quê? Dos ideais das civilizações clássicas greco-romanas. Foi um movimento artístico, cultural e científico que surgiu na Itália no século XV e se expandiu por outras regiões da Europa. Esse movimento ele tinha algumas características: o antropocentrismo, o racionalismo, a valorização da antiguidade clássica, o cientificismo. Ora, o que seria isso? Na Idade Média, percebemos que, claro, vimos que não é Idade das Trevas. Idade das Trevas é um termo errôneo, preconceituoso, que não dá conta de explicar toda a complexidade do período de 1000 anos, marcado pelo período, né, onde a igreja foi a instituição mais poderosa e hegemônica. Mas isso não é sinônimo de trevas, essa é uma visão estereotipada e negativa dos pensadores do Renascimento para com a Idade Média. Mas perceba, nessa idade do Renascimento, esse conceito de antropocentrismo, de racionalismo, fizeram o cidadão crítico, ou melhor, cidadão ainda não, mas as pessoas críticas, né, que passaram a olhar aquela hegemonia da igreja, o poder econômico, as cobranças de simonia, as cobranças do dinheiro pela bênção de Deus. Aquelas coisas passaram a ser questionadas e refletidas. Obviamente, não há unanimidade em lugar nenhum, e nunca houve, mas nesse período houve um aumento do contingente de pessoas que passaram a questionar. Lembrem que nesse período tivemos a imprensa de Gutenberg, tivemos o surgimento desses movimentos do Renascimento. Olha essa imagem, por exemplo. Alguém já disse que a arte imita a vida e a vida imita a arte. Se você olhar essa imagem, a criação de Adão, de Michelangelo, vejam essa imagem, eu gosto bastante dela. Se fosse no período médio, uma imagem como essa, teríamos um homem devotado, né, dobrado diante de Deus, mas essa imagem ela é bastante provocativa porque ela simboliza a mentalidade do homem moderno. Veja que é um homem relaxadão, descansado, olha lá, né? A exaltação do corpo humano, pessoas que estavam estudando o corpo humano, estudando a medicina, estudando os detalhes do corpo humano. O homem não está fazendo muita questão, você vê que Deus está fazendo força para se aproximar do homem, que nesse caso não é um homem ateu, mas é um homem que ele está meio blasé, não fazendo muita conta. E se você olhar, é uma imagem que ela é muito provocativa. Deus, os anjos estão dentro de um cérebro. Alguns dizem que é alguém fazendo a seguinte provocação: não, Deus é coisa da mente humana. Mas outras pessoas vão dizer, por exemplo, que se você olhar a mão esquerda de Deus nessa imagem, ele está com o dedo em uma criança e com a outra mão ele está alcançando o homem. Né? A ideia de que Deus em Cristo resgata o homem, a única forma de salvação, é uma imagem tão provocativa, tão interessante, tão inteligente, que ela abre, né, possibilidades para diversas interpretações. Alguém queria falar? Eu ouvi um barulhinho que eu estava... Sidney, quer falar, meu querido? Não? Não, o celular que tá ruim mesmo. Ah, tá bom. Então, essa imagem, ela simboliza um pouco daquilo que foi o homem no período moderno. E vamos ver aqui rapidamente alguns dos conceitos desse período moderno que levaram a reforma protestante. O racionalismo foi uma das etapas características do Renascimento, que serviu como base o pensamento no qual a razão se sobrepôs à fé. O homem do Renascimento agora exalta a razão, a reflexão, o pensamento, o retorno à filosofia. Repito, nesse período o homem não é ateu, mas ele passa a ser crítico, reflexivo e mais questionador. Então,
esse homem estava sendo forjado nesse tipo de pensamento para futuramente contestar os ensinamentos e questionar as apostasias da Igreja Católica naquele contexto. Veja, como falamos a princípio, o estudo da teologia ele não está desassociado ao estudo de outros saberes. Estudar teologia é estudar história, como estudar filosofia. O pensamento de uma época nos ajuda a entender como chegamos na Reforma Protestante. Esse homem racionalista, agora, ele valoriza a experiência empírica, defendendo que há uma explicação para tudo que existe. Ele é mais ou menos assim. Lembra quando a gente é criança, e aí você pergunta uma coisa meio embaraçosa ou complexa, o seu pai ou sua mãe não sabe responder, ela diz, é assim mesmo, porque Deus quis. O homem do período moderno não aceitava qualquer resposta, o porquê sim ou porquê não, mas ele queria argumentação, ele queria provas, ele queria ser convencido. Outros elementos, essa imagem que todo mundo já deve ter visto também, o homem vitruviano de Leonardo da Vinci, que mostra a centralidade do homem na sociedade. Esse movimento humanista se destacou nas obras renascentistas. O humano desenvolveu o espírito crítico. O homem passou a ser colocado no centro do mundo. Nesse sentido, a visão teocêntrica foi deixada de lado. Na Idade Média, absolutamente tudo, explicava-se por meio da igreja, da tradição, e não apenas das escrituras, né? As escrituras estavam sendo obscurecidas pela tradição, coisas que em si não são ruins, mas tudo, quando obscurecem ou faz com que o homem ou a igreja se afastem das escrituras, é negativo e trará, consequentemente, coisas negativas, tanto para a igreja como para a sociedade, como foi naquele contexto. E temos também o universalismo, pode ser percebido como o campo da educação renascentista legitimado pelos avanços das áreas do conhecimento. Uma coisa, enquanto eu estava pesquisando, que eu achei interessante, é que a Igreja Católica, muitas das primeiras faculdades, elas surgem na Idade Média, no que viria a ser Itália, na Europa, e, claro, com as mãos da Igreja Católica. Mas a Igreja Católica, vamos colocar em termos assim, ela tinha pudores que o protestante não tinha. O protestante ele foi entusiasta e, principalmente os reformadores no futuro, eles foram grandes incentivadores do conhecimento da física, da matemática, da astrologia, da medicina. Eles eram pessoas que queriam desenvolvimento da sociedade e da humanidade. É por isso que hoje eu acho tão estranho quando eu vejo um cristão negando a ciência. Não que a ciência ela seja isenta de crítica ou que ela seja neutra. Eu já disse que neutralidade é só sabão, mas tudo tem um viés, tem um lado, existe uma má ciência, mas nós, mais uma vez repito, nós cristãos protestantes nascemos lado a lado com conhecimento, com estudo, né, com racionalismo, com renascimento. Então, somos resultado desse período histórico. Então, nas nossas raízes, como diz o pastor Wilson, conhecendo as nossas raízes, que nós não temos do que nos envergonhar dela, pelo contrário, é motivo de orgulho, porque ajudamos a desenvolver o Ocidente, a sociedade tal qual está aí. Devemos mantê-la naquilo que for bom, lutar para preservar aquilo que for positivo das nossas contribuições históricas e mudar aquilo que for necessário, mas sempre com desconfiança, não é? Com as novidades que, por vezes, se afastam da sã doutrina. Olha lá, o cientificismo abordou diversas questões sobre o conhecimento que foram fundamentais para a mudança da mentalidade da humanidade. Essa corrente deu início à busca pelo conhecimento através de diversas áreas científicas, a biologia, a matemática, a física, a astronomia, a botânica. Uma coisa que eu falei também em aulas passadas sobre a importância do diálogo com as ciências para a leitura da Bíblia, compreensão da sociedade. O próprio Calvino, ele vai dizer que ele era a favor de que os irmãos estudassem, porque esses, entendendo que Deus ele se revela pelas coisas criadas, o que a teologia chama de teologia de revelação geral,
uma pessoa que estuda biologia, que estuda o corpo humano, a pessoa que estuda a história, a filosofia, ele pode compreender nuances das escrituras que uma pessoa que não tenha o mesmo treinamento não consegue perceber. Então, que as pessoas dentro do corpo de Cristo fossem versadas nos saberes para contribuir com a igreja sobre novos olhares sobre a Bíblia e a sociedade. Então, o afastamento do conhecimento, do estudo, é algo estranho à nossa história. Então, perceba que esse homem do Renascimento, que ele é crítico, que ele é contestador, que ele está, ao mesmo tempo que lê a Bíblia, ele lê outras ciências e outras formas de saberes, ele estava pronto e se aperfeiçoando para chegar a contestar a Igreja Católica, vigente e apostatada naquele contexto. Falamos também dos proto-reformadores, aqueles que iniciaram Wycliffe, Savonarola, João Hus, entre outros. Todos esses nomes que eu estou citando aqui, eles têm vídeo, filme no YouTube, e vale a pena conferir para nos dar uma ideia da sua contribuição para a história, para o que vai culminar na Reforma Protestante em 1517, quando Martinho Lutero, então monge agostiniano, ele estende ali na Basílica de Wittenberg as 95 teses, que é mais ou menos como se hoje alguém fosse escrevesse um textão nas redes sociais. E a partir dali houve um desenrolar de vários movimentos de reforma na Europa, começando por Lutero, o chamado luteranismo. Ele teria horror de luteranismo ou de uma igreja luterana, porque ele se via como um pecador. Então, um homem pecador, um servo salvo pela graça, que não merecia que pessoas fossem chamadas de luteranas, mas sim apenas de cristãos. Ele teria arrepios como Calvino, de calvinismo e etc. Esses servos de Deus do passado certamente não se orgulhariam dos movimentos que levaram seus nomes. Entendam, por favor, onde eu quero dizer, né? Que eles não gostariam de ter os seus nomes vinculados, mas que esses irmãos fossem chamados tão somente de cristãos. Então, esse movimento ele vai ganhar desdobramentos em toda a Europa, o luteranismo na Alemanha, na Inglaterra nós vamos ter ali o anglicanismo, a Igreja da Inglaterra, na Suécia, na Suíça, na França, o calvinismo, e a partir daí surge a nossa história protestante. Algumas coisas que eu acho interessante também de chamar a atenção, as contestações do nosso movimento, do movimento protestante. Falamos também que a Bíblia, na língua vernácula, ela passa a ser socializada para as pessoas, para um público mais amplo, como vocês podem ver com o surgimento da imprensa de Gutenberg. Lutero ele passa a traduzir em larga escala para que o público leigo tivesse acesso às escrituras, restaurando uma verdade bíblica de que todo cristão, de que todo crente, ele é um sacerdote. Ele não precisa de mediação humana, mas que todo cristão é um sacerdote, é um rei sacerdote para Deus e Pai. E vão surgir as premissas, né, da Reforma Protestante, sola Escritura, o sola fé, solus Christus, os solas, né, de Lutero, que vão dar origem à nossa história. Aí vamos falar um pouquinho da Reforma Anglicana. A Reforma Anglicana ela surge na Inglaterra a partir de Henrique VIII, esse rapazinho que vocês estão vendo aí na tela. Henrique VIII, ele era casado e teve 6 filhos, a sua esposa, só que os filhos eles morreram, teve apenas uma menina que sobreviveu, e por não ter filho homem, e ele querer casar novamente, ele vai lá e solicita a Igreja Católica que não se dobra e não permite, e ele, enfim, une-se a Ana Bolena, essa mulher da imagem, e funda a própria igreja. Já que a igreja de Roma não permitiu que ele contraísse novo casamento, ele vai lá e funda a igreja dele. A igreja anglicana, a igreja da Inglaterra.
onde ele se desvincula do Papa e torna-se, começa os atos de supremacia, onde ele torna-se o líder máximo político da Inglaterra, como um rei, e também o líder máximo da Igreja da Inglaterra, algo que existe até hoje. O rei da Inglaterra hoje, Charles III, ele é também líder máximo da Igreja Anglicana no mundo, a Igreja da Inglaterra. Isso surge nesse contexto. Então, a reforma, claro, tem a ver com os interesses particulares de Henrique VIII, mas não apenas isso. Houve uma reforma religiosa séria e profunda, já que o catolicismo também havia se degenerado na Inglaterra, onde, semelhantemente o que houve ali na região de Lutero, onde viria a ser a Alemanha, também havia um afastamento, uma apostasia, e o Senhor encontrou espaço naqueles locais, onde ele promoveu também uma reforma profunda na igreja. Eu coloquei aqui mais ou menos, né? Ele assumiu o trono aos 17 anos, casou-se com Catarina de Aragão, viúva do seu irmão. Catarina deu-lhe 6 filhos, mas apenas Maria Tudor sobreviveu. Preocupado com a falta de um herdeiro masculino e com Catarina incapaz de ter mais filhos, Henrique desejava anular o casamento e se casasse com Ana Bolena. Em resposta, Henrique pressionou o parlamento a aprovar o ato de supremacia que declarou a Inglaterra um império governado pelo rei, com todas as questões espirituais sob sua jurisdição. Ao mesmo tempo, quase ao mesmo tempo, houve a reforma calvinista, onde nós estamos vendo aí João Calvino. Eu ouvi um barulhinho. Alguém quer falar? Quer mencionar alguma coisa? Não? A reforma calvinista. Calvino, ele nasce na França em 1509. Ele, muito influenciado pelo humanismo, ele converte-se ao protestantismo ali entre 1533 e 1534, onde ele começa a propagar as ideias do protestantismo iniciadas por Lutero, onde ele é, na França, seu país de origem, ele é expulso, onde o catolicismo persegue Calvino, onde ele é expulso, ele vai para Genebra em 1536. Na Suíça, a existência da tolerância religiosa permitiu que Calvino pudesse praticar as suas ideias livremente, e em Genebra ele foi convencido por um pregador local chamado William Farel a juntar-se aos esforços de espalhar a fé reformada pela cidade. Agora, interessante, esses homens, tanto Calvino como Lutero, eles eram pregadores que, vou colocar assim nesses termos, até onde puderam, eles lutaram contra o chamado. Eram homens que deixaram uma contribuição gigantesca para a história da igreja, na formulação com escritos, no caso de Calvino, com as Institutas da Religião Cristã, dos primeiros livros de sistematização da fé cristã. Calvino, conhecido como o teólogo do Espírito Santo, embora muita gente fale só de predestinação, claro, né, que ele falou muito sobre a questão da predestinação, sobre a segurança da salvação, mas não apenas isso. Quem leu as Institutas as Institutas da Religião Cristã, a sua Magnum Opus, a sua obra mais celebrada, vai perceber que ele falou de questões sociais, que ele falou de teologia, que ele falou de Bíblia, que ele falou de oração, que ele falou do Espírito Santo. Então, ele deu uma contribuição gigantesca, mas ele, por muito tempo, ele recuou na questão do chamado à pregação do evangelho. E outra contribuição de João Calvino foi a restauração da pregação expositiva, pregação do texto bíblico na sua integralidade, todo o conselho de Deus, de Gênesis, ele não vai até Apocalipse, eu acho que uns 3 ou 4 livros que ele deixa de pregar, mas ele prega praticamente na íntegra a maioria esmagadora dos textos bíblicos, o que mostra uma profundidade, comprometimento. Uma pessoa que prega expositivamente, texto a texto, ele não se esquiva de temas melindrosos, difíceis, ou de textos obscuros, mas prega todo o conselho de Deus. Essa foi uma grande contribuição de Calvino. Lutero também, ele foi um pregador das pregações expositivas, um adepto da pregação expositiva, mas é curioso que grandes pregadores, pessoas que se notabilizaram pela graça de Deus, pela mensagem, pela exposição, pela escrita,
a princípio, resistiram ao chamado, que é curioso, né? É curioso. Calvino, ele tinha como ponto central a predestinação. Esse conceito diz que Deus, antes da criação, já havia determinado aqueles que seriam salvos e aqueles que seriam ligados à condenação eterna. Apesar que existem contradições, né? Que calvinistas dizem que a predestinação é para a salvação. É uma celeuma, uma treta teológica que eu não tenho como objetivo entrar aqui, mas o que vale é a restauração de verdades bíblicas que foram trazidas por Lutero, por Calvino. E outro ponto, né, uma síntese de algumas das principais doutrinas de Calvino são a tulipe, né, os 5 pontos do calvinismo, que seria, eu até coloquei aqui, mas antes de falar sobre isso, algumas contribuições do calvinismo para a sociedade foram justamente a valorização do trabalho, que eu também falei na aula passada, né? Porque na Idade Média, a Igreja Católica ela via como negativo o acúmulo de riquezas, onde só quem poderia acumular terras era a Igreja, e quem acumulasse riquezas era visto como usurário, quem emprestasse dinheiro a juros, os bancos não eram bem vistos pela Igreja. Então, o surgimento do protestantismo, principalmente do calvinismo, num contexto onde a classe burguesa estava crescendo socialmente, a valorização do trabalho foi fundamental para a ascensão social, para o crescimento, para o enriquecimento da burguesia, como também do capitalismo. Eu lembro de ter lido, há uns anos atrás, um texto do Martin Lloyd Jones, um importante pregador do século XX, onde ele fala sobre isso, do João Calvino como um dos precursores do capitalismo. Essa ideia de valorização do trabalho como bênção de Deus, o que é diferente da teologia da prosperidade que temos hoje, né? As pessoas às vezes confundem, mas tanto é que todos que estão inseridos no capitalismo, eles têm esse modo de vida, né? Principalmente o cristão, de trabalhar, né? De se esforçar, de se capacitar, de ver a prosperidade como algo positivo, mas nada místico, mas sim como fruto do trabalho, da organização, da dedicação dos crentes. Enfim, todos esses elementos foram contribuições importantes da reforma protestante. Alguns dos 5 pontos do calvinismo, né? A depravação total do homem, a crença de que o homem é mau e incapaz de redimir-se dos seus atos, sem uma regeneração do espírito. Esse ponto ele é muito derivado dos debates da antiguidade entre Agostinho e Pelágio sobre livre-arbítrio, né? Calvino ele bebe muito dos escritos de Agostinho de Hipona, importante bispo africano. A eleição incondicional, para Calvino, a salvação deu-se mediante o ato de predestinação, portanto, antes da criação, Deus escolheu aqueles que seriam salvos. A expiação limitada, talvez esse seja um dos mais controversos pontos da tulipe de Calvino. O sacrifício realizado por Jesus Cristo não visava salvar a humanidade, mas apenas os eleitos. Essa aqui é complicada. Graça irresistível. Os eleitos não podem resistir ao chamado feito, porque a graça de Deus é irresistível, e a perseverança dos santos, todos os eleitos por Deus mantêm sua fé e perseveram até o fim. Então, claro que, como eu disse, o calvinismo, as ideias de Calvino vão muito para além disso, mas esses 5 pontos são pontos assim centrais e fundamentais em sua doutrina, tanto é que são temas de controvérsia e debate teológico nesses programas, em podcasts, etc., nos seminários até hoje. E uma coisa interessante também, que, entre muitas aspas, por favor, não me entendam mal, o Brasil, claro, já tínhamos povos originários aqui há muito tempo, mas com a chegada dos europeus, historiadores já dizem que pelos idos de 1550, Calvino
tinha mandado missionários para o Brasil. Olha que coisa curiosa. Calvino ele tinha mandado missionários, e alguns desses foram mortos aqui, etc. Mas Calvino mandou. Inclusive, no século XVII, durante as invasões holandesas e francesas no Brasil, ele trouxe aqui na França Antártica, meados do século XVII, Calvino encaminhou aqui missionários calvinistas. Tem um filme brasileiro que fala um pouquinho disso também. Agora eu me esqueci. Mas é um filme que você encontra no YouTube, que fala justamente dessa invasão francesa em território brasileiro no século XVII e dos enviados por Calvino para trazer o protestantismo. Claro que nós, quem estuda história, não trabalha com especulação, e se, mas sempre com fatos e com fontes. Mas e se tivesse vingado, o Brasil poderia ser completamente outro, né? Mas olha lá, além dessas reformas, o calvinismo, o luteranismo, nós tivemos reformas radicais. Agora, o calvinismo e o luteranismo eles estavam muito voltados aos interesses da classe burguesa. Para quem não lembra das aulas de história, a classe burguesa foi aquela que, na Baixa Idade Média, no momento do ressurgimento comercial, foram aqueles comerciantes, quando as pessoas saíram dos feudos e começaram a ir para os burgos, nas áreas urbanas, né, naquele mundo medieval, eles estavam comercializando e fazendo o dinheiro rolar. E esse povo ele foi muito beneficiado com as ideias da reforma protestante. Mas não teve só protestante do lado da burguesia, teve protestante do lado dos camponeses. Se você lembrar das aulas de história, a sociedade era estamental. O que seria isso? Uma sociedade rígida, sem modificações sociais. Exemplo, se uma pessoa ela nasce na nobreza, ela vai morrer nobre, com muita dificuldade isso vai. E se a pessoa nasce camponesa, ela vai morrer camponesa sem ascensão social, como dizem. O caso, por exemplo, no capitalismo é dificílimo, mas existe a possibilidade de um. Vamos acreditar que seja assim mesmo a história de Silvio Santos, né? Silvio Santos era foi um camelô e conseguiu ser um bilionário. Digamos que isso seja assim mesmo, né? No capitalismo existe uma possibilidade de ascensão, mas na sociedade estamental medieval não havia possibilidade e o nascimento explicava o restante da vida da pessoa. Então, entre os burgueses, muitos burgueses se tornaram protestantes e tivemos os anabatistas, que eram cristãos camponeses, que queriam... foi um movimento muito interessante essa história dos anabatistas, que é pouco conhecido, pouco falado. As reformas radicais surgiram no século XVI como um movimento dentro da ampla reforma protestante, mas com ideias práticas que desafiam tanto a Igreja Católica como as ideias de Lutero e Calvino. Eles rejeitavam o batismo infantil, porque se vocês olharem na teologia das igrejas reformadas e tradicionais, muitas delas batizam crianças, né? Claro que a gente não vai entrar em meandros aqui, mas a ideia de que na teologia do pacto, o batismo equivale à circuncisão do Primeiro Testamento. É uma lógica do pacto, do primeiro concerto do Senhor, do pacto das obras e o pacto da graça. Nas próximas aulas do curso de teologia, vocês vão compreender melhor sobre isso. Mas é por isso que igrejas reformadas batizam crianças. E os anabatistas, eles eram contrários ao batismo infantil, praticando apenas o batismo de adultos, que consideravam a verdadeira expressão da fé. E tem uma coisa, os anabatistas nada tinham a ver com os batistas que existem hoje. A Igreja Batista ela tem uma outra origem. Mas, enfim, os anabatistas eles defendiam a separação da igreja com o Estado, eles eram contrários ao batismo infantil, e eles tinham uma ideia radical. Eles queriam uma redistribuição de renda, eles queriam fim da servidão e da exploração,
Hoje em dia, é porque a história tem umas coisas interessantes. Erramos quando tentamos entender o passado com a mente de hoje, do século XXI, né? Nós precisamos imergir naquela realidade social. No período moderno, o trabalho ainda era visto como maldição. As coisas começam a mudar com o protestantismo, que começa a dizer que é bênção. Mas até então, o trabalho, quem trabalhava com as mãos, o trabalho braçal, era uma maldição. A palavra trabalho vem da palavra tripalium, que era a maldição. O trabalhador era maldito. Os anabatistas camponeses queriam reverter essa condição, acabar com a servidão, com a exploração, né, buscar a partilha de terras com aqueles que não tinham condição de obtê-las, uma maior consciência social das classes abastadas, dos ricos, e o rompimento com o sistema feudal onde aqueles camponeses estavam presos à terra. Então, os anabatistas, eles eram um movimento que queriam a mudança de uma forma revolucionária. Olha essas imagens aí, onde eles foram as vias de fato. Eles não estavam só preocupados com uma teologia correta, eles queriam uma vida melhor. E o curioso é que Lutero estava do lado da burguesia, do lado dos nobres, nesse caso, contra os anabatistas. Essa é uma coisa triste da nossa história. Lutero voltou-se contra os interesses dos camponeses. Lutero, ele contribuiu para a história da igreja, foi um homem muito importante na nossa história, mas ele não foi sem defeitos. O movimento camponês dos anabatistas, eles foram desmobilizados, eles foram cercados e mortos. E o seu líder, Thomas Munzer, principal líder do movimento, opositor de Lutero, foi preso e, sob tortura, obrigado a negar as suas ideias. Para pensar. Aí é outra coisa. Você fica pensando, mas, gente, história da igreja. E a igreja cristã, como é que pode ter essas coisas? Gente, estamos falando do século XVI, onde as coisas eram resolvidas de uma outra forma. No século XVI, esse tipo de coisa, de repressão por parte do Estado, a gente vai cansar de ver isso na história, né? Movimentos reprimidos por conta pelo Estado, pelas monarquias, pelo status quo. Isso também afetou a história da igreja. Mas não vamos entrar muito nisso, não. Agora, a Igreja Católica, que ainda era poderosa e relevante, será mesmo que ela ficaria de braços cruzados frente a esse avanço protestante pela Europa? Cada vez mais o protestantismo ia ganhando terreno na Europa e o catolicismo ele ia se enfraquecendo. Mas ainda poderosa. Aí a igreja começou a reformular-se, buscar reformulações e reformas, aí que vem a contra-reforma, é o contra-ataque ao avanço protestante. Aí nós temos a contra-reforma e o Concílio de Trento, onde vocês podem ver essa imagem. A contra-reforma foi uma resposta católica às críticas e à expansão do protestantismo. A sua maior expressão foi o Concílio de Trento, foi o evento central desse movimento. A Igreja Católica ela reafirmou algumas doutrinas, como a autoridade das Escrituras, a tradição, a importância dos sacramentos, a doutrina da transubstanciação na Eucaristia, a presença de Cristo no momento da Eucaristia, coisas que a Igreja Católica sustenta até hoje. A Igreja Católica mudou algumas coisas e reafirmou outras. E, nesse contexto, o surgimento de um grupo em que, por favor, alguém fecha o áudio, exceto se queira dar uma contribuição, se quiser dar uma contribuição, certo? Para não ter retorno. E um grande resultado da Contra-Reforma foi o nascimento da Companhia de Jesus, ou os jesuítas, né? Que chegaram aqui no Brasil, no caso, com Pedro Álvares Cabral em 1500, junto com Manuel da Nóbrega, né? Depois com o padre José de Anchieta, que começaram o processo de evangelização no Brasil, catequização dos formação das primeiras gramáticas, onde eles criaram estratégias para
para catequizar os indígenas. Bom, era mais ou menos assim. Nós estamos nos reformulando na Europa e resistindo ao avanço protestante, ao passo em que, no período das grandes navegações, né, Espanha, Portugal, se lançaram, né, Cristóvão Colombo, Pedro Álvares Cabral, Vasco da Gama e etc., se lançaram ao mar, foram levando também o seu braço religioso, os jesuítas, que tinham a incumbência de levar as letras e a palavra de Deus e a religião católica além mar, né? Foi essa grande, nesse momento a Igreja Católica foi pioneira, isso explica a grande influência do catolicismo nas Américas. Até hoje, nós temos na América Latina, quase a totalidade dos países são católicos, né? Inclusive o Brasil, que é o país mais católico do mundo, mas os números apontam que daqui a pouco tempo seremos uma nação de maioria evangélica. Mas essa hegemonia e força católica, ela tem, imagina, desde 1500, com a vinda dos jesuítas, que são resultado da Companhia de Jesus, que é uma resposta ao avanço protestante na Europa. Como a história é integrada, né? O que acontece na Reforma Protestante tem impacto no Brasil, consequentemente, na sociedade, né? Veja, os nossos feriados, as referências, até mesmo, embora o Brasil seja um país laico, que significa que não existe uma religião mais importante ou que tenha uma influência determinante no Estado, mas que todos os credos e as religiões tenham liberdade para expressar o seu culto no Brasil, mas sempre que nós olhamos para os setores públicos, nós vemos lá um crucifixo, ou nós vemos até mesmo no nosso dinheiro, né? Deus seja louvado. Tudo isso são referências católicas, que o Brasil foi católico por muito tempo, oficialmente católico até 1891, com a primeira Constituição da República. O Brasil foi esse tempo todo católico. E até quando se diz laico, ele permanece católico. E então nós vemos aí alguns dos reflexos da Reforma Protestante, o Concílio de Trento, o Tribunal do Santo Ofício, que nós falamos sobre ele, a Santa Inquisição, e a Companhia de Jesus. Aí, o curioso da história humana é que ela não é linear. É tipo aquela coisa de história de criança. E foram todos felizes para sempre. Não. Por exemplo, nós tivemos a Reforma Protestante, Contra-Reforma, e aí a gente tem um movimento iluminista no século XVIII. Não existe uma linearidade, não é uma linha reta, não é um caminho, mas é um caminho tortuoso, às vezes sinuoso, às vezes ciclo. Essa é a história da humanidade. Perdão, como diz Mark Bloch, num livro que é a Bíblia do Historiador, ele vai dizer que a história é a ciência do homem no tempo, e a trajetória do homem, ela é sinuosa, cheia de idas e vindas. E nesse século XVIII, surge o Iluminismo, que é esse movimento intelectual do século XVIII, né, que colocou a razão humana como principal fonte de conhecimento, desafiando as autoridades tradicionais. Aí surgem os filósofos iluministas, que eles vão inspirar as independências nas Américas e etc. Homens que foram outro passo ao período da Idade Moderna. Bom, a teologia, ela passa por muitas crises nesse momento. Esse movimento que promoveu a ideia da razão, da ciência, a Igreja Católica e a Protestante, ela era, na Idade Média, ela era, vou colocar assim, a principal força, o principal curso na Idade Média, a teologia equiparava-se a hoje à medicina. Era a principal ciência, a mais nobre entre todas. Mas a partir do Iluminismo, ela começa a sofrer duros questionamentos, onde o pensamento científico e o filosófico começam a questionar as verdades bíblicas. A Bíblia, as Escrituras começam a sofrer duras críticas e a teologia começa a lutar para se adequar
dentro desse contexto de tantas críticas e de avanço intelectual. Aí vão surgindo algumas coisas, como o deísmo. Emergiu durante o iluminismo como uma corrente de pensamento religioso que recorria à existência de Deus, mas rejeitava a revelação divina e os dogmas das religiões tradicionais. É mais ou menos assim. Nesse iluminismo, onde a gente vai ver muita coisa importante acontecendo na nossa história, mas para o ponto de vista religioso da teologia, ela foi um momento muito turbulento, que vão surgir ideias como esse deísmo aqui, que vai dar origem a um pensamento mais ou menos assim. Deus, ele cria o mundo, mas ele não interfere. Olha só que ideia, né? Que ideia apostatada, que ideia mais fora das escrituras. É o Deus que cria, mas que não interfere. Você já viu alguém aí? Às vezes, essas ideias que as pessoas falam na internet, ela tem origens lá no passado. Esse deísmo, que vai dar a ideia do teísmo aberto, que é uma heresia que existe ainda hoje, tem origem lá no iluminismo, né? Aí, agora, lembra que eu disse que existem movimentos na história humana de reação? Se houve um momento onde o iluminismo ele trouxe contestações e mostrou-se um momento difícil para a teologia, que precisou se refazer, se repensar, né? Dialogar com aquele momento, nós tivemos, no século XVIII e XIX, um grande despertar. Movimentos onde houve uma volta à oração, à palavra, à piedade, à comunhão. Tivemos alguns nomes importantes, como Jonathan Edwards e George Whitefield, onde foram pregadores, principalmente da Inglaterra, que pregaram para multidões. Segundo relatos de historiadores, Jonathan Edwards chegou a pregar para dezenas de centenas de pessoas, onde ele falava, desses homens que falavam que a paróquia é o meu mundo, o mundo é a minha paróquia, né? Pessoas, hoje eu fico olhando, sempre quando eu vejo a história desses homens do passado, que aglomeravam multidões para pregar a palavra, e qualquer espaço aberto era um espaço para pregar a palavra, e tempo e fora de tempo, me faz pensar daquelas pessoas que estão à mercê do microfone, do púlpito, conhecimento, claro, que são espaços importantes, que devem ser, sim, valorizados, mas pessoas que... vocês entendem, eu espero que eu estou sendo claro no que eu quero dizer, né? No passado, esses homens encontraram o mundo como a sua paróquia, como o seu púlpito, o seu espaço de exposição das escrituras. Então, oi. Sem querer lhe cortar, só voltando um pouco, que o senhor falou referente às imagens de crucifixo em órgão público. Sim, pode falar. Eu trabalho em órgão público há muito tempo. Passei por Tribunal de Justiça, Cefaz, TRE, INEMA. E não só tem só o crucifixo, como tem várias imagens de santos também. São Judas Tadeu, São Lázaro e outros tipos de imagem. E uma época, em 2016, 2017, a gente tinha um círculo de oração na Cefaz. E o presidente da Cefaz, seu João Aslan, proibiu até a gente de se manifestar, fazer esse certo tipo de culto. Ficou proibido. Ele não deixava de maneira alguma ter nenhuma manifestação evangélica. A gente tinha que ir para debaixo das árvores, do outro lado da rua, para poder fazer oração. Então, não é só o crucifixo, tem vários tipos de imagem dentro dos órgãos públicos. Perfeito, Sidney. A sua fala é muito pertinente, porque se fala de laicidade, mas o que a gente vê é uma busca pela permanência da hegemonia católica na sociedade, né? Os grupos minoritários, eles são abafados. A presença católica, hoje menos, mas permanece forte. Agora, uma coisa que eu sempre provoco, né? Nós estamos crescendo, nós, protestantes evangélicos, nós estamos vendo na história da igreja que nós nascemos perseguidos desde o período apostólico. Mas nós não poderemos cair no erro, se fomos perseguidos durante séculos. E ainda somos em muitas regiões do mundo, principalmente, né, em países
ditatoriais, países islâmicos, existem perseguições aos cristãos, fato. Isso aí é inequívoco, é verdade. Agora, nós também não podemos cair no erro de se tornar hegemônico, de se tornar maioria, de passar a não permitir a laicidade do Estado, porque o Estado laico também é uma criação da reforma protestante. A liberdade de culto também nasce conosco, na reforma protestante. Então, se entendendo o nosso passado de perseguidos, nós deveremos valorizar a liberdade de culto. Claro, nós queremos sempre a liberdade de falar, de pregar o evangelho, mas também não podemos obstruir ninguém, nenhum grupo religioso de ter a sua expressão religiosa. Isso também é incorrer no erro do passado, ao qual nós fomos alvos. Quer falar, pastor Wilson? Pode falar. Sim, sim. Sobre essa questão da laicidade, eu acho um tanto bem delicado, porque ninguém é neutro, né? Aí, às vezes, a gente quer um espaço, principalmente nós evangélicos, eu gosto sempre de falar isso, né? A gente quer um espaço na nossa igreja, ou, melhor dizendo, no nosso trabalho para orar, para ler uma palavra, que a gente acha que isso é importante e as pessoas até gostam, mas a gente precisa entender também que a gente precisa ir com muito cuidado, porque isso a gente vai abrir um espaço também para que outras religiões se manifestem ali, que a gente entende que não seria bom. Imagine se no trabalho que a gente quer fazer uma oração, de repente uma outra pessoa disse assim, não, eu também quero fazer aqui um trabalho toda semana. Então a gente precisa tomar até cuidado com essa manifestação, minha opinião, né, com relação a essa coisa de a gente tentar colocar a nossa religião, só que o Estado é laico, querendo ou não, né? Então outras pessoas também vão querer. Então a gente tem que ter até uma estratégia para não abrir precedentes para que o trabalho até da evangelização fique mais complicado ainda. Então, só uma deixa, uma opinião nesse sentido. Perfeito, perfeito, pastor Wilson. Se por um lado, né, nós temos a laicidade, uma laicidade entre muitas aspas, mas que na prática a gente vê uma perpetuação dos elementos católicos nos espaços públicos, né? A gente vê uma manutenção do status quo católico e uma resistência às outras manifestações. Agora, essa fala do pastor é bastante estratégica e interessante. Mas eu penso mais no âmbito mais plural. Por exemplo, da mesma forma que nós queremos as igrejas funcionando a pleno vapor, nós não podemos impedir qualquer outra religião de existir no nosso país. É nesse sentido, no sentido mais amplo. No sentido mais amplo, nós não podemos. Isso é ir contra a nossa história. Isso é contra a nossa história. Que cooperamos para o surgimento da laicidade na história. E algo assim, algo para que nós venhamos a nos orgulhar. E alguém quer falar? Só para esclarecer, pastor Berto, essa manifestação que eu estava falando, ela aconteceu no horário do almoço. Que nem eu faço agora no TRE, nós temos no horário do almoço, das 12 até as 13 horas. Mas é em um local adequado, atrás do container, fora do local de trabalho, para poder até não constranger outras pessoas que têm de outra religião lá, como uma traficana mesmo tem, não gostam. Então a gente fica de um lado à parte. E lá na Cefaz, a gente ficava na pracinha, que tem a parte do fundo, tem o Banco do Brasil. Aí aqueles que gostavam da parte da oração, ia na hora do almoço, ia orar e depois voltava. Só que aí, como tinha gente que não gostava, aí passou para o secretário, o senhor João Aslan, ele aí proibiu. A gente ia ter que atravessar a rua, ia para debaixo das árvores, lá do outro lado, para poder orar. Nesse intervalo de 12 até umas 13 horas. Eu já passei por isso também. São momentos que a gente tem que buscar a sabedoria de Deus, porque existe laicidade, mas os setores públicos e os setores privados, eu passei isso na área privada, mas a gente tem que
buscar sabedoria, continuar pregando, falando e orando, mas sempre com sabedoria. Não se omitir, não negar o evangelho. O evangelho e a fé cristã, ela não deve ser professada tão somente em âmbito público, mas ela também em outros âmbitos, mas estamos sempre submissos às autoridades constituídas. Enfim, eu acho um debate interessante. É um debate interessante. Mas não vamos nos ater a ela. Mas é algo a refletir a respeito da nossa participação no âmbito público nesse Brasil laico, mas que sustenta privilégios de alguns grupos que ainda fazem força para negar esse crescimento evangélico. Mas, enfim, é coisas para que venhamos a pensar. Sim, nesse século XVIII, surgiram importantes movimentos, como o movimento metodista e John Wesley. John Wesley, eu coloquei uma frase dele aqui que eu achei interessante. Cuidado para não ser tragado pelos livros. Uma gama de amor vale mais do que 1 quilo de conhecimento. Aí, talvez alguém esteja vibrando aí, mas é claro, para que negócio de livro? Para que negócio de estudar? Não podemos cair em contradições. O protestantismo, ele nasce junto com o movimento racionalista intelectual. Ponto. Não vamos negar as nossas origens. Mas nesse contexto, John Wesley ele fala isso porque o iluminismo foi um movimento que se degenerou. Foi um movimento que se afastou do propósito do evangelho. Foi um movimento que, em grande medida, apostatou. Não significou um progresso do evangelho. Nesse contexto de obscurecimento, certo? Aí ele se levanta contra aqueles que fazem enfraquecer a pregação do evangelho puro e simples na Europa. Nesse sentido. E o movimento metodista, o movimento da busca pela santidade, do coração quente, dos dons espirituais. Agora, uma coisa interessante é que, se você conversar com um reformado, você vai ver um historiador reformado, eles vão dizer que os dons espirituais, eles cessaram, né? Os dons espirituais, você não tem são muito esparsos relatos de dons espirituais na história. Mas, se você acompanhar historiadores mais recentes, e principalmente pessoas ligadas ao pentecostalismo, você vai ver aqui e ali na história da igreja toda milagres, manifestações de dons. E nesse caso aqui é um movimento fortíssimo nesse sentido, e ele vem a ser uma inspiração para o movimento pentecostal do século XX. O movimento metodista tem as suas raízes no século XVIII na Inglaterra e foi fundado por John Wesley. Ele era anglicano, e naquele contexto de uma Europa que já estava se voltando, né, para aquelas ideias iluministas, se afastando da fé, ele buscava uma fé mais vibrante, um cristianismo que impactasse a partir da experiência profunda com o Espírito Santo. John Wesley, Charles Wesley, ele se destacou pela ênfase na santidade e na responsabilidade social. O metodismo, as igrejas metodistas que surgem nesse contexto, até hoje se destacam por essa característica. As igrejas metodistas, ele tem essa responsabilidade, um engajamento social muito forte. É um movimento que ganhou força e se expandiu na Inglaterra e nos Estados Unidos, e se tornando uma das grandes denominações protestantes dos Estados Unidos. John Wesley ele vem para os Estados Unidos já na virada do século XVIII. E assim como no Brasil nós tivemos uma grande presença católica, nós tivemos nos Estados Unidos uma poderosa presença protestante, porque na Idade Moderna, nas guerras religiosas que tivemos ali na Idade Moderna, muitos cristãos eles saíram da Inglaterra e foram para os Estados Unidos em busca de uma vida mais tranquila e de viver a sua fé de uma maneira
pacífica, vamos colocar assim. Os pais fundadores, os primeiros moradores dos Estados Unidos eram cristãos protestantes fugindo das guerras religiosas na Europa e vão criar as bases para esse protestantismo. Os Estados Unidos é um país maciçamente protestante por conta dessa presença, né? E se fortalecendo com o metodismo, que nos Estados Unidos, na luta pelos direitos civis no século XX, nós vemos pastores engajados na luta social pelo fim do racismo, da segregação racial, vai surgir a teologia negra. Então a gente vê a igreja engajada com a luta contra o racismo, contra a segregação, contra as várias discriminações. A igreja metodista ela teve esse papel, tanto de um ressurgimento da espiritualidade quente, né, fervorosa, como também de uma presença social muito importante que a gente vê hoje nas igrejas como um todo, graças a Deus, fazendo um trabalho social maravilhoso, sendo relevante na sociedade, para os de dentro, para os de fora, abençoando vidas, né, e mostrando diferença. Tivemos também os movimentos entre século XVIII e século XIX, contexto de expansão colonial, principalmente de Inglaterra, né, países como Inglaterra, França, que levaram missionários para a Índia, para a África, para a Ásia, e expandiram o evangelho. Foram homens que traduziram Bíblias, que iniciaram igrejas, começaram projetos. Em muitos locais, esses missionários eles estabeleceram trabalhos que estão consolidados até hoje em regiões perigosas para o cristão. Né? Geralmente, nos livros de história, mostram essa presença protestante dos missionários como uma mão, um braço religioso dos colonizadores, como algo negativo. Inclusive, nesses países, muito da perseguição contra os cristãos se dá por esse período colonial. Por exemplo, países como a China, por exemplo, tem problemas históricos com o cristianismo, porque muitos desses missionários cristãos que chegaram lá no século XIX, século XX, eles estavam envolvidos com projeto colonial e etc. É uma questão muito mais complexa. Às vezes a gente vê aí, por que esses países não aceitam cristãos? Por que tem tanto problema? Tem razões históricas para alguns países resistirem à presença cristã, mas Deus ele nunca fica sem testemunho. No meio dos problemas causados pela natureza pecaminosa, o Senhor ele sempre encontra caminhos. E ele é glorificado, apesar dos descaminhos humanos. Né? E os movimentos missionários do século XIX, XVIII, XIX foram importantíssimos para a propagação do protestantismo na Ásia, na África, por exemplo, na Índia, como nós vimos o papel do William Carey, pai das missões modernas. Né? A fundação das sociedades bíblicas, das juntas missionárias. Eu me lembro de um professor que dizia a Europa, né, que foi um grande celeiro missionário durante muitos séculos, agora está recebendo missionários. Né? É um cenário triste e entre as razões dessa Europa que está sendo alvo da evangelização se dá pelo liberalismo teológico. Né? No século XIX, nós vamos ver que o cristianismo ele passa por grandes embates na academia. Eu digo, para a gente encerrar, no âmbito intelectual, a teologia que lá atrás era a rainha das ciências, ela tem sofrido muito com o surgimento da alta crítica, do método histórico crítico, dos teólogos liberais, que são aqueles pensadores que vão colocando a Bíblia, ela deixa de ser, para esses teólogos, o seu manual de regra e prática e passa a ser alvo de
crítica e investigação como um livro qualquer. Aí, essa imagem que eu estou mostrando para vocês aí, ela é bem interessante nesse sentido. O cristão ortodoxo, o crente, ele defende que a Bíblia é infalível, inerrante, inspirada a palavra de Deus. Esse movimento liberal, ele contesta tanto a palavra que as pessoas começam a dizer, olha, a Bíblia não é infalível, o homem não foi criado à imagem de Deus, começam a negar os milagres, o nascimento virginal, a divindade é negada, aquilo que a história da igreja, que a igreja demorou séculos para constituir enquanto corpus doutrinário, começa a ser alvo de investigação e crítica pelos teólogos liberais no século XIX. E esses teólogos liberais entraram nos seminários, esses teólogos liberais se tornaram pastores e líderes de igreja. Pouco a pouco, igrejas tradicionais foram se deixando de ser igreja e se tornaram outra coisa. E o cristianismo, ele deixa de ser a religião, a fé principal de muitos lugares na Europa para se tornar mais uma filosofia. Então, a Europa, não só por isso, mas uma das razões para o enfraquecimento do cristianismo na Europa nesses últimos séculos se deu pela presença da teologia liberal. Eu tive um professor que dizia, pô, por que essas pessoas não vão fazer culinária, né? Vão fazer logo teologia. E acabam nos seminários, e existem até hoje, elas estão aí, matando fé de muita gente, fazendo um desserviço à obra de Deus, ao reino de Deus. Mas a história não acaba aí, graças a Deus. Deus, ele continua agindo na história. E nesse contexto, né, de presença de liberalismo teológico, de modernismo, desses movimentos heréticos, críticos à fé cristã, vai surgir no século XX já, mais precisamente ali em 1900, o movimento pentecostal. Olha essa imagem aí. Terra, o movimento pentecostal, onde Deus ele faz um reboliço na história de uma maneira incrível, onde pessoas são batizadas no Espírito Santo, onde dons e milagres acontecem, né, em grande escala. É uma reação divina a esse afastamento da fé, essa apostasia, né? Como a própria Bíblia diz que nos últimos tempos muitos apostatarão da fé, dando ouvidos a falsos profetas, a doutrinas de demônios e etc. Lá em 1 Timóteo, se não me engano. Mas o Senhor, ele não fica sem testemunho e ele sempre traz movimentos com prodígios e sinais, como se fosse uma chancela, como se fosse um carimbo para dizer, olha, testado e aprovado, é de Deus. O movimento pentecostal, nesse contexto de frieza espiritual, né, de teologia liberal, de enfraquecimento do cristianismo na Europa, nos Estados Unidos, né, em reuniões de oração, em escolas dominicais, em pessoas simples, surgem as primeiras manifestações de dons de línguas, de milagres, de prodígios, e surgem vários movimentos e homens e mulheres usadas por Deus de uma maneira sobrenatural, evidenciando o agir de Deus no mundo e demonstrando que os dons espirituais são vigentes e ativos até os dias atuais. Esses movimentos, né, que são derivados do movimento wesleyano, do movimento dos metodistas, inclusive, né, esse movimento da Azusa Street, da Rua Azusa, com o Charles Parham e um pastor negro, cego de um olho, o William Seymour, entre mulheres, inclusive muitos pentecostais, eles se orgulham que no Brasil a primeira pessoa batizada com o Espírito Santo foi uma mulher, a Celina de Albuquerque. Então, o movimento pentecostal clássico surge nos Estados Unidos como uma potente
demonstração de poder e vigência de Deus, né? No mundo contemporâneo, Deus ele reage. O Senhor está sempre agindo, reagindo, se movendo. E talvez, quando nós temos acesso a essa tradição histórica, a toda essa história que nós estamos estudando, nós podemos aprender aqui e ali, ou não repetir erros do passado, mas talvez a pergunta mais importante seja uma pergunta que uma irmã aqui da igreja me fez, né? Ela sempre faz, quando ela acorda pela manhã, uma das primeiras palavras que ela diz ao Senhor é: Senhor, o que o Senhor quer que eu faça hoje? O que o Senhor tem hoje para a sua igreja? Né? O Senhor, ele não quer... O pastor colocou muito bem, a igreja é a mesma. O nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Essa igreja está firmada na rocha, né? Mas o que o Senhor está fazendo hoje? Eu quero estar participante, contribuindo naquilo que o Senhor está fazendo hoje. Eu não quero monumento, eu não quero estar em torno do movimento wesleyano, do movimento pentecostal, muito menos de Calvino ou Lutero, mas eu quero estar envolvido no que Deus está fazendo hoje. Né? Essa deve ser a pergunta do cristão. Senhor, o que é que o Senhor quer que nós, enquanto igreja, façamos hoje? E estar dispostos e disponíveis para o mover atual nos dias e no tempo do fim. Né? Isso passa pelo conhecimento da nossa história e trajetória. E eu sei que nosso tempo já se foi, mas só fazer algumas breves ponderações, que o movimento pentecostal, ele chega no Brasil muito ali em 1910, 1911, primeiro com Luís de Francescon, com a Congregação Cristã do Brasil, e um ano depois com as Assembleias de Deus, com Gunnar Wring e Daniel Berg, iniciando a primeira onda do pentecostalismo no Brasil, chamado pentecostalismo clássico. Historiadores vão fazer a divisão em pelo menos 3 ou 4 ondas do movimento pentecostal do Brasil, iniciando com Congregação Cristã e Assembleia de Deus. A princípio, só fazendo um breve retorno, o protestantismo ele chega ao Brasil lá no século XVI, né, com os primeiros enviados de Calvino e reformadores das invasões francesas no Brasil, mas depois nós tivemos, no século XIX, igrejas dos imigrantes, quando vieram, por exemplo, quando a família real chega ao Brasil em 1808, que tem Dom João VI dá a abertura dos portos às nações amigas, onde os produtos ingleses eles são beneficiados por esse acordo, não vêm só produtos, mas vêm colonos ingleses trabalhar e morar no Brasil, e aqui surgem igrejas anglicanas, mas essas igrejas de europeus no sul do Brasil, no sudeste, não tinham como intuito a evangelização e a propagação do evangelho, mas ele era uma religião restrita aos colonos. Não tinha uma grande interferência na sociedade brasileira. Mas ainda no século XIX, surgiram as primeiras igrejas missionárias, inclusive metodistas, batistas, e vale frisar que a Igreja Batista em Salvador, por exemplo, aceitou ex-escravizados entre seus membros, né, as pessoas mais pobres. A origem do protestantismo missionário no Brasil, que geralmente eram de missionários estadunidenses que chegaram ao Brasil para trazer o evangelho, eles abraçaram movimentos, grupos sociais subalternizados. Inclusive, batistas e metodistas foram pioneiros nesse sentido. Lembro de ter feito uma pesquisa sobre isso, muito interessante. Então, foram surgindo vários movimentos evangélicos do Brasil aqui em meados do século XIX. Mas, talvez, a grande participação do protestantismo no Brasil vai ser a partir do século XX, com os movimentos pentecostais. Porque os movimentos pentecostais,
eles se misturam ao tecido social com muita facilidade, se expande, cresce. Enquanto as igrejas históricas elas demoram para se organizar, para se estabelecer, para formar os seus obreiros, os pentecostais rapidamente se espalharam, se embrenharam aí, começando por Belém do Pará, se expandindo por todo o território brasileiro, sendo responsáveis, não apenas eles, mas por grande parte dos cristãos, das conversões no Brasil, por esse esforço missionário dessas várias denominações, né? Desde os batistas, metodistas, os pentecostais, da primeira onda, principalmente. E aí depois tivemos a segunda onda, que vai ver a Igreja Vida Nova, vai ter a Igreja Brasil para Cristo, estou bem enganado. Aí, na terceira onda, lá na década de 70, aí vai ter as igrejas neopentecostais, né? A Igreja Universal do Reino de Deus, a Igreja da Graça. Aí nós vamos ver um novo desdobramento. A década de 50, na segunda onda, nós tivemos também a Igreja Deus é Amor. Aí, enfim, principalmente com o pentecostalismo, o protestantismo ele vai crescendo e vai ganhando novas proporções, né, como a gente está vendo hoje. Eles são... E eu lembro de ter visto um livro que eu tenho, que eu utilizei até na minha dissertação do mestrado, pastor batista chamado Marcos Davi, onde ele coloca a religião mais negra do Brasil. Engana-se quem acha que a religião dos negros as religiões de matriz africana, o negro é cristão, evangélico, canela de fogo, pentecostal. O pentecostalismo é negro do Brasil por ser essa religião, por ser essa expressão de fé que se mistura à cultura e que abraça a todos. Uma expressão religiosa inclusiva e extremamente importante para o crescimento da nossa sociedade. Enfim, tem muito mais a se falar sobre os desdobramentos da história do protestantismo no mundo e no Brasil, mas trouxe alguns dos pontos essenciais para dar aquele gostinho de quero mais, para que nos seus estudos, leituras, pesquisas, né, visualizações, você possa buscar um pouco mais acerca das várias contribuições do protestantismo para a história do mundo e a história do Brasil. Então, perceba que nós temos uma história para nos orgulhar, para nos alegrar, para aprender e continuar aprendendo e construindo, porque o nosso Senhor é vivo, se move e continua agindo ativamente na igreja, no corpo de Cristo, na vida dos irmãos, através dos irmãos, e graças ao Senhor por esse tempo, pela vida e a paciência dos irmãos que me ouvem até essa altura. Espero, de alguma forma, ter contribuído, né, fazendo alguns lembrar de algumas coisas, pensar em outras, questionar outras, discordar de outras, mas é assim que se faz o processo de conhecimento e construção do conhecimento, uma pedrinha aqui, outra ali, e que isso nos inspire a buscar mais sobre o Senhor, nos parecer com eles, acertar com o passado, aprender com o passado, acertar e não errar com os erros do passado. Acredito que foi de grande valia essa troca, esse aprendizado. Agradeço a Deus pela vida do pastor Éder, pelos pastores, líderes, irmãos que se dispuseram a debater, a aprender, trocar ideias, figurinhas sobre esse assunto tão importante que é a história da igreja. Bom, irmãos, deixo aqui a minha contribuição e a minha fala. Obrigado, irmã Ariana, obrigado, irmã Rafaela, foi um prazer, né? Espero em Deus ter a oportunidade de, em breve, quem sabe um dia, poder conhecê-los presencialmente, podemos trocar essas figurinhas, né? O que cada um sabe, o que cada um aprendeu, o que cada um tem a contribuir. Isso enriquece. E alguém gostaria de fazer alguma colocação? Sim, irmã Rafaela, o encontro teológico tem que acontecer. Tem que cobrar o pastor Éder, o pastor Wilson. Tem que cobrar esse povo aí. Alguém quer... Amém, Maline. Alguém quer fazer uma colocação, quer acrescentar algo?
Bom, vamos lá. Amém. Amém. Glória a Deus. Então, ninguém quer contribuir, falar algo desses movimentos que nós tratamos? Não, tem muito mais. Tem pano para manga. Tinha preparado algumas coisas, mas tudo com ordem e decência, né? Tinha aqui Primeira Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, movimentos avivalistas na África, Concílio Vaticano II, Teologia da Libertação, é um monte de coisa. São 2000 anos de história, né, meu povo? Nossa história é rica demais, é muita coisa para falar. Bom, então, já que ninguém quer falar nada, vamos encerrar, né, esse nosso terceiro encontro com a palavra de oração. Eu vou pedir para o nosso querido pastor Wilson para que ore para que o Senhor nos despeça em paz, né, que o Senhor possa consolidar esses saberes no nosso espírito, que venhamos a reter aquilo que for bom, né, e buscar aquilo que ficou duvidoso, que o Senhor nos ajude nessa trajetória. Amém. Amém, amém. Glória a Deus. De antemão, agradecer, né, ao pastor, ao professor Alberto, por ter derramado sobre nós, né, nesse tempo aí, o seu conhecimento. E isso é divino, né? A Bíblia diz: de graça recebeste e de graça dai. E nós estamos sendo muito abençoados. Por isso nós os abençoamos também, né? O abençoamos também em nome de Jesus. Pai, obrigado por sua fidelidade, sua bondade. Obrigado, meu Deus, por esse ensinamento, Pai. Essa riqueza que foi derramada sobre nós nesse tempo, nessa primeira parte, pelo professor Alberto. Muito obrigado, Senhor, porque isso enriqueceu o nosso coração, com certeza fortaleceu a nossa fé e nos deu perspectiva, Pai, nos fez lembrar da nossa identidade, daquilo que somos, né? Nos fez lembrar que temos uma história, né? Algo nos trouxe até aqui e nós precisamos potencializar isso para que possamos avançar e continuar escrevendo a história da igreja através das nossas atitudes, através da nossa percepção do Senhor, da sua obra e do seu reino. Nós te agradecemos, Senhor. Obrigado por cada aluno também que se esforçou, esteve aqui até aqui, que nós possamos permanecer firmes para que possamos ser acrescentados ainda mais. Te agradecemos e te bendizemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém, glória a Deus. Então, meus irmãos, foi uma satisfação, felicidade, alegria. Esperamos, né, nos reencontrar em outros momentos, em outros espaços, né? Quem sabe presencialmente no espaço teológico, para que haja essa troca. Então, glória a Deus, que Deus os abençoe em Cristo. Até a próxima. Abração. Tchau, pastor Wilson. Tchau, irmão Cid. Amém. Tchau, meus irmãos, Amém. irmã Boa noite a Massinha, todos. irmão Cláudio. Amém. Oi. Amém, meu professor. Amém, Deus abençoe. Abraço. Como sempre, maravilhosa aula, enriquecedora, edificante. Glória a Deus pela sua vida. Amém, irmã Leide. Saudade. Obrigado. Deus abençoe. Rapaz, irmã Mariana. Deus abençoe. Amém, pastor. Deus abençoe também. Amém, irmã. Rosália. Deus abençoe. Boa Amém. noite. Deus abençoe também, pastor. Obrigado. Amém. Ótima aula. Obrigado. 3 aulas poderosas. Glória a Deus. Que bom que eu contribuí com alguma coisa. Amém. Amém. Fico feliz. A glória de Deus, mas os vasos se alegram. Ô, glória. Amém.